assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus no Salmo de número 48. É o Salmo da sequência de exposições. Expomos o Salmo 46 no domingo passado e na quarta-feira expomos o Salmo 47. E hoje nós vamos falar sobre a cidade do grande rei. A cidade do grande rei. Cântico, Salmo dos filhos de Corá, Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém. Louvamos o teu nome, ó Deus bendito, mais uma vez, pela alegria que temos de estar reunidos no dia do Senhor, dia que o Senhor nos deu, que é uma dádiva do Senhor. Porque o Senhor nos dá que trabalhemos 6 dias, mas nos dá o sustento para 7. E hoje estamos aqui para celebrar a tua salvação. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e suas implicações para a nossa vida, sobretudo como igreja, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este cântico é mais um dos cânticos de Sião. Nós vimos que há 4 cânticos, 3 cânticos de Sião aqui em sequência, 46, o 47 e o 48 é esse último cântico de Sião. Depois nós teremos o 76, o 84, o 87 e o 122. Todos eles cantam, celebram a glória do Senhor manifestada na cidade santa, Jerusalém. E esse cântico em particular se concentra em louvar o Senhor e também a sua cidade. Sim, porque louvor significa elogio. Sião, citada 3 vezes aqui, no verso 2, no verso 11 e no verso 12, era uma colina que, na verdade, ficava ao sul de Jerusalém, onde anteriormente havia uma fortaleza dos jebuseus, antes de ser conquistada por Davi. E quando Davi conquista Sião, ele estabelece a sua capital ali, que passa a ser chamada de cidade de Davi. E ali ele constrói um palácio naquela colina. E para ali, posteriormente, ele trará a arca do Senhor. Conforme está narrado em 2 Samuel 5, versos 6 a 10, e 1 Crônicas 11, de 4 a 9, apenas para citar. 2 Samuel 5, de 6 a 10, e 1 Crônicas 11, de 4 a 9.
Então, o templo, propriamente dito, não ficava exatamente no Monte Sião, mas ele foi construído no Monte Moriá, o monte vizinho ao Monte Sião, outra colina, que distava cerca de 300 metros de Sião. Mais tarde, no entanto, esse Monte Moriá, ele passa a ser considerado uma parte integral da cidade. E também foi associado ao Monte Sião. Então, quando se pensava em Sião, pensava-se no palácio do rei, pensava-se no templo, pensava-se, portanto, no sacerdócio e pensava-se também no ofício real. A própria Jerusalém também é mencionada como Sião. Ela é citada várias vezes como sinônimo. Então, quando ele fala de Sião, ele está aqui olhando para Jerusalém, especialmente para a cidadela de Davi, para os palácios construídos por Davi e possivelmente Salomão. Temos aqui um filho de Corá. Se o contexto presumido é esse, estamos talvez no período de Josafá. E assim, então, ele vai louvar a Deus e, ao mesmo tempo, ele vai louvar a Sião. Porque Sião revela a majestade, a glória, o poder de Deus. É em Sião que se pode contemplar a glória de Deus, porque em Sião fica o templo, em Sião fica o tabernáculo, depois o templo, fica a arca, que representa a presença do Senhor. Em Sião fica o trono, que representa o reino do Senhor. Então, Sião é identificada com o Senhor. E, rapidamente, contextualizando, dentro da estrutura do Salmo, ele é dividido, podemos dividi-lo em 4 partes. A primeira parte vai do verso 1 ao 3, e o salmista, nesse momento, afirma a grandeza do Senhor e de Sião, sua cidade. Na segunda parte, que vai do verso 4 ao 8, ele descreve o temor e a fuga dos governantes inimigos de Israel ao verem Sião, ou ao verem a Deus em Sião. Na terceira parte, que vai do verso 9 a 11, ele reconhece e exalta a Deus pelo seu amor pactual, pela sua fidelidade à sua aliança, pelo seu nome digno de louvor, pela sua justiça e pelos seus juízos. E, enfim, na quarta parte, depois de contemplar Sião, contemplar o Deus de Sião, ele convida os seus ouvintes a visitarem Sião, a contemplarem a beleza e a segurança de Sião como um símbolo da proteção divina. Ele contempla a cidade, ele vê as suas fortalezas e ele vê nelas um símbolo da proteção, da majestade divina, para que eles possam narrar às gerações vindouras acerca do Deus que se revela em Sião. Então, pensando nisso, eu trouxe a seguinte divisão. O primeiro ponto da nossa mensagem é sobre a grandeza de Deus revelada em Sião. O segundo ponto fala da fuga dos reis diante do Deus de Sião. O terceiro ponto falará, com a graça de Deus, da alegria e louvor na cidade de Sião, ao seu Deus. E, em quarto, eu falarei sobre o convite aos povos para contemplar a glória de Sião. Eu vou falar de cada um, parte por parte. Então, primeiramente, o salmista vai mostrar a grandeza de Deus revelada em Sião. Vejamos de novo os versos 1 a 3. Ele começa com uma palavra significativa. Grande, né? A palavra grande, exaltado, um Deus altíssimo. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas ele destaca onde ele é considerado digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. No original não tem a palavra digno, grande é o Senhor e muito louvado na cidade do nosso Deus, que é o seu santo monte, que também deveria fazer parte do verso 1, em algumas versões faz parte do verso 1. Grande é o Senhor, assim que está, grande é o Senhor e muito louvado na cidade do nosso Deus, que é o seu santo monte. Então, o salmista está chamando, observe, a cidade, Deus é grande, ele é louvado em Sião, que o salmista chama a cidade do nosso Deus, e quando ele usa esse termo, que ele vai repetir em outro versículo,
e várias vezes com termos correlatos. E nessa expressão, a cidade do nosso Deus, observe que ele vai falar isso aqui no verso 1. Ele chama o monte de seu santo monte, observe. Então, ele chama de cidade do nosso Deus, e com isso ele está destacando o relacionamento pessoal com o Deus que habita em Jerusalém. Primeiro ponto, ele diz a cidade do nosso Deus. Essa é a cidade do nosso Deus. Quando você fica orgulhoso, esse é o meu filhão, essa é a minha filha, essa é a minha amada, esse é o meu amado. Olha, esse é o meu time. Você diz isso, né? Mas ele está dizendo, ela é a cidade do nosso Deus. Ele está destacando o relacionamento pessoal que ele tem com Deus em Jerusalém. Esse Deus que é grande, que se revela em Sião, é nosso, e nós somos dele. Portanto, o destaque primordial nesse primeiro ponto é para a grandeza do Deus que habita em Sião. Não é a primeira vez nos Salmos, nem será a última, que o Monte Sião será chamado de Monte Santo de Javé. No Salmo 2, verso 6, no Salmo 3, verso 4, no Salmo 15, verso 1, no Salmo 43, verso 3, no Salmo 99, verso 9, esse monte é chamado de Monte Santo, porém, a importância e a santidade do monte são devidas inteiramente à presença do Senhor ali. Não há virtude no monte em si, mas é porque Deus habita ali, e isto é reforçado pelo considerável número de vezes nesse salmo, em que a cidade é relacionada a Deus. Ele a chama de a cidade do nosso Deus, no verso 1, e também no verso 8. Ele chama o Monte Sião, que equivale praticamente à cidade, de seu santo monte de Deus, no verso 2. Ele a chama, no verso 8, de a cidade do Senhor dos exércitos. Ele está exatamente colocando aqui que essa cidade pertence a ele. Ele habita nela. Então, a grandeza de Sião não está nela mesma, mas está no Deus que habita em Sião. Por outro lado, porque Deus é grande e habita em Sião, o próprio monte é chamado de santo, belo e exaltado. O seu santo monte, belo e sobranceiro. Sobranceiro é um sinônimo de exaltado, alto, enaltecido. Então, porque Deus habita em Sião, o monte tem uma glória. Sião é santo, Sião é belo, Sião é sobranceiro, Sião é exaltado, e Sião é uma fonte de alegria para toda a terra. Seu santo monte, alegre e exaltado, é a alegria de toda a terra. Então, observe que nós devemos, então, entender que quem se alegra em Deus deve se alegrar em Sião. Quem contempla a glória de Deus também deve reconhecer a glória de Sião, porque Sião reflete a glória de Deus. É Deus mesmo habitando em Sião que faz resplender, que faz refletir a sua glória. É isso que ele está dizendo aqui, meus irmãos. Nós concordamos com Salomão na oração consagratória no templo, em 1 Reis 8, 27, quando ele testificou: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Contudo, o Senhor prometeu, em resposta à mesma oração do seu ungido, em 1 Reis 9, 3, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos, observe que palavra linda do Senhor, que declaração de amor. Ele diz: os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Quando o homem ama uma mulher, o hebreu pelo menos, uma das formas dele dizer eu te amo para uma mulher é: tu achaste graça aos meus olhos. Ou quando olhava para sua esposa, ele falava:
você é a delícia dos meus olhos. Os meus olhos e o meu coração estão postos em você. E é essa a declaração de amor que o Senhor faz. Os meus olhos estão postos nesta casa. Os meus olhos estão postos em Sião. Na verdade, antes mesmo de Salomão construir o templo, Deus já havia declarado que ele haveria de escolher um lugar para ali fazer habitar o seu nome. Em Deuteronômio 12, verso 11, está escrito: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E também no Salmo 132, verso 13 e verso 14, está escrito: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Deus é onipresente, Ele habita em todo lugar, até no inferno Ele está presente. Ali, como alguém que traz, como um Deus que traz juízo e tormento sobre os ímpios. E no final de tudo, sobre o diabo e seus anjos também. Então Deus é onipresente, mas a presença dele em Sião é uma presença redentora, é uma presença especial, é uma presença que traz um relacionamento pessoal. Ele está ali, ele deu preferência. Não há outro lugar em que Deus esteja presente de maneira especial fora de Sião. Deus está presente em Sião. Muito cuidado com os sofismas. Muitas pessoas gostam de repetir o refrão: Deus não habita em santuário feito por mãos. É verdade. É óbvio. E Deus deixa claro isso o tempo todo. Mas não significa que Deus habita de modo especial em um lugar específico. Deus nunca abriu mão de um lugar, entende? Não é templo feito por mãos, mas é um lugar. Qual é o lugar? Onde Ele constrói o seu templo. Hoje, onde é que Deus habita? Onde quer que a igreja se reúna para adorá-lo. É um lugar. Ou não é? Pode não ser nem um lugar coberto, nem cercado de paredes. Pode ser num balneário, como fazemos durante o retiro espiritual. Pode ser nos escombros de uma construção, mas é um lugar, porque o povo de Deus está lá. Nós precisamos entender, Deus prescinde de santuários feitos por mãos, mas Ele não prescinde de um lugar onde o seu povo está, que é um santuário não feito por mãos, porque Ele é que edifica o santuário. Mas enquanto o Senhor Deus não traz a nova aliança, Ele estabelece um lugar, para ficar claro que não é em todo lugar que Ele se revela de maneira especial, mas onde está o seu templo. Então a presença de Sião, ela é inicialmente demonstrada exatamente, a presença de Deus em Sião é demonstrada exatamente no transporte da Arca da Aliança por Davi para lá, e em seguida pela construção do templo, embora ele tenha sido, como eu falei, construído mais exatamente no Monte Moriá. Deus não só confere beleza a Sião, mas ao assumir sua morada nos palácios dela, Ele a torna um lugar de segurança. Veja no verso 3, nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. É a mesma palavra do Salmo 46, 7 e 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aqui é uma espécie de trocadilho, porque Sião era uma fortaleza. Ali Davi reforçou a fortaleza. Já havia uma fortaleza construída pelos jebuseus. Mas ele está dizendo, não são as pedras, não são os tijolos, não são os muros, não são as torres. É Deus que é a sua fortaleza, é Deus que é a sua segurança. Deus é a fortaleza da cidade. E ele chama ainda Sião de cidade do grande rei. Ela é a cidade de Deus e ela também é a cidade do grande rei. No verso 2, a cidade do grande rei. Porque Deus reina através do seu ungido. Lembra, ungido é o significado de Messias ou de Cristo, que era um termo usado para o rei, a princípio de Davi, e depois todos os reis de Judá.
Então, Deus reina através do seu ungido. Então, ao interpretar, é interessante, e aplicar o terceiro mandamento, falando sobre o juramento leviano, Cristo se refere a Jerusalém, lá em Mateus 5, 34 e 35, como cidade do grande rei. Ele diz: eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, ou pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Então, é uma expressão messiânica. Ele está dizendo, Sião tem beleza, porque também é a cidade do ungido de Deus, do Cristo de Deus. Essa é a palavra dele, essa é a glória de Deus. Deus revela a sua grandeza em Sião, e por isso Sião é grandiosa e é gloriosa. Em segundo lugar, então, o salmista passa a descrever a fuga dos reis diante do Deus de Sião. Versos 4 a 8. A fuga dos reis, observe, ele diz: por isso, porque Deus é grande em Sião, porque Deus é o refúgio de Sião, os reis, eis que os reis se coligaram. Essa expressão eis que, normalmente é um convite para ver, equivale quase a um vejam, venham ver comigo como os reis se coligaram. E observe a ironia, eles se coligaram, quer dizer, eles se ajuntaram, eles fizeram uma coalizão, mas juntos também eles sumiram. Eles juntos atacaram Jerusalém e juntos eles sumiram rapidamente. Há um ritmo ofegante entre se coligar para atacar e fugir. Foi rápido, mostrando a eficácia do poder de Deus. Então, é interessante isso. Ele descreve, então, aqui a conspiração de reis estrangeiros contra o Senhor e contra a sua habitação escolhida em Jerusalém. Ele faz isso igual ele fez no Salmo 2, só que lá ele fala que eles se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui ele está dizendo que é contra o Senhor, está subentendido, contra Sião, a sua cidade. No entanto, essas coalizões do mal contra a cidade santa são rapidamente dispersas. Por quê? Dispersas por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diz a palavra de Deus depois, o Senhor Jesus em Mateus 16, 18. Observe que o terror dos inimigos que atacavam a fortaleza de Sião é causado pelo que eles viram no verso 5. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturientes. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. No texto original, o verbo ver não possui um objeto específico. Não tem o pronome, o equivalente ao pronome oblíquo. Diz que eles viram e eles saíram, ficaram assombrados. Então, o que eles viram aqui pode ser a própria Sião fortificada, porque note que o salmista, nos versos 12 e 13, ele vai convocar ou convidar as pessoas a percorrerem a cidade, observarem suas construções, suas torres e baluartes. Mas pode ser também que esses inimigos tenham presenciado uma teofania. Você sabe, uma teofania é uma aparição visível de Deus, sobrenatural, como o que aconteceu no Sinai, né? O estrondo dos relâmpagos, trovões, terremotos, o monte fumegando, clangor de trombetas, aquilo era uma teofania. Sempre que Deus aparece de maneira visível, de alguma maneira, você tem uma teofania. Podemos ter uma ideia, no entanto, do que o salmista está a descrever, lembrando-nos do cerco de Senaqueribe contra Jerusalém, que eu mencionei como contexto provável do Salmo 46. Você lembra, na ocasião, o Senhor feriu, o anjo do Senhor feriu a 185 soldados assírios, provocando a fuga de Senaqueribe, que cobriu a cabeça envergonhado, e fugindo para Nínive, morreu assassinado pelos seus próprios filhos no templo de Nisroque, seu Deus protetor. Isso está narrado em 3 passagens, pelo menos, segundo Reis 19, segundo Crônicas 32 e Isaías 37. Ou ainda, mais apropriadamente, como ele está falando de reis que se coligaram de uma coalizão, nós devemos nos lembrar quando Deus destruiu, sem o auxílio de mãos, uma coalizão entre Moabe e Amon
e Edom contra Judá durante o reinado de Josafá. Eu falei sobre isso na quarta-feira, mas eu queria que você abrisse lá. Aqui nós temos um exemplo de reis que se coligaram contra Jerusalém, mas que foram desbaratados pelo Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler saltando alguns versículos. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se foi a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Ele buscou quem? O refúgio de Israel. Ele buscou o abrigo de Israel. Ele foi orar e jejuar. Aqui está um ensino, para abrir um breve parênteses. Essa é uma das ocasiões que você deve jejuar. Quando em situações de calamidade, em situações de perigo, para se humilhar diante do Senhor, para pedir livramento. Ele teve medo, mas o que ele fez? Ele orou. Então Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Onde é que se busca o Senhor? Em Jerusalém. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, em Sião, na fortaleza, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, ele lembra a história, aprenda a orar. Aprenda a orar com Josafá. Ele lembra os feitos de Deus no passado, como fundamento do seu pedido de livramento no presente. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Ele menciona a aliança abrâmica. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, e aí ele cita a oração de Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, ele diz, nessa cidade, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa, pois o teu nome está nesta casa, clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram. Ele está falando quando Israel estava passando para Canaã, ele não atacou nem Moabe, nem Amon, nem Adom. E aí ele diz, agora eles pagam com mal o bem que nós fizemos, Senhor Deus. Acaso, nosso Deus, verso 12, não executarás o teu julgamento? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. É por isso que Deus às vezes nos deixa numa situação que a gente não sabe o que fazer, que é só assim que a gente olha para Ele. Então Ele coloca os olhos no Senhor e vem o Espírito do Senhor. Veja que aqui nesse lugar de oração estava todo Judá, inclusive crianças. No verso 13, mulheres e filhos, não separaram criança nessa hora não. Estava todo mundo lá, como tem que estar. E diz a palavra que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, a Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, e ele disse, dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, porque por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Mas qual é a estratégia de guerra? Deus tinha dado várias. Em Jericó ele mandou rodear, tocar trombeta. Em alguns casos ele mandava subir e pelejar. Mas aqui, ironicamente, ele diz, neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, essa é a posição do soldado. Tomai posição, ficai parados e vede. Qual é a forma de lutar? Tomem posição, vocês já oraram, né? Agora tomem posição, não recuem e só contemplem. Você creria?
Diz a palavra do Senhor: vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. E Josafá prostra-se adorando o Senhor, os moradores de Judá e Jerusalém, e os levitas logo começam a exaltar a Deus, a louvar a Deus. Pela manhã eles se levantam e eles saem como um exército, mas ele diz, como pastor do rebanho, ele fica de pé. No verso 20 diz: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede na palavra de Deus. E ele aconselha-se com o povo, e o povo diz: olha, a gente não vai fazer nada, vamos cantar. E ele então ordena cantores para o Senhor. Eles se vestem, em vez de vestir a farda de guerra, eles se vestem, os sacerdotes levitas aqui, se vestem esse paramento de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvando a Deus, rendei graças ao Senhor, porque o seu recede, né? O seu amor pactual, a sua graça, a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começam a cantar e dar louvores, o Senhor põe em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Seir vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon se levantaram contra os filhos de Edom, que são os moradores do Monte Seir, para destruir. Surgiu uma briguinha entre eles, né? Começou a surgir uma briga, um começou a brigar com o outro. Não acontece assim, né? Elon Musk brigou com o Trump, né? E acabou com a esperança dos brasileiros, graças a Deus que a esperança do brasileiro não está no Trump, está no Senhor Jesus. É um contra o outro. E isso acontece com todos os inimigos do Senhor. E diz a palavra do Senhor que eles brigaram entre si e acabaram uns ajudando os outros a destruir. Depois que eles mataram os de Edom, os de Moabe se voltaram contra o de Amon, um contra a espada do outro. É assim que Deus derruba os reinos, levantando a espada de um contra do outro. E quando Judá vai subindo, vai louvando, ele não está vendo. Ele está subindo uma colina. E quando ele chega no alto, que ele olha para o deserto, ele só vê corpos, nenhum sobrevivente. É sobre isso que o nosso salmo, meus irmãos, fala. É isso que ele está dizendo. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Os navios de Tarsis eram conhecidos pela sua segurança, os navios comerciais. Aliás, Josafá veio a confiar nesses navios. Logo mais à frente, no capítulo seguinte, ou talvez 2 capítulos à frente do texto que lemos, ele vai confiar nas naus de Tarsis e o Senhor despedaça os navios ali. Agora, trazendo disciplina a Josafá. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que o que quer que seja, eles ficaram amedrontados e o pânico se apoderou deles. E a figura de uma mulher com dores de parto é uma frequente ilustração de dor e angústia no Antigo Testamento. E ainda que eles sejam como os poderosos navios comerciais de Tarsis, eles foram destruídos tão facilmente como um vento oriental que os arrasta, como diz Alan Harman, para um túmulo aquático. Então, o que nós concluímos é que, enquanto dentro da cidade de Deus, a alegria, a adoração e segurança sob o governo do grande rei, versos 1 a 3, fora dela, entre os reis que contra ela conspiram, há espanto, há medo e fuga diante da visão do poder de Deus. E ao contemplar o terror e a fuga dos reis dos povos inimigos, o povo que habita a cidade do Senhor dos Exércitos constata aquilo que já tinha ouvido dos seus pais. Veja o verso 8. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Então ele contempla aquilo que ele havia ouvido apenas como história. Como observa Harman, no passado, eles haviam ouvido coisas prodigiosas que o Senhor fizera pelo seu povo. Como diz, por exemplo, o Salmo 44:1, temos ouvido com os nossos ouvidos, ó Deus. Agora, porém, seus próprios olhos viram o poder salvífico de Deus bem no meio de Jerusalém. Isso leva ao terceiro ponto, no verso 9 a 11, que é a alegria e o louvor ao Deus de Sião. Alegria
e louvor ao Deus de Sião. Versos 9 a 11. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Você quer aprender a adorar? Aqui estão palavras de adoração. Há muito crente que não sabe adorar. Sabe quando muito agradecer? Obrigado, Senhor, por isso, obrigado por aquilo. Aqui é a forma de adorar. Senhor, nós meditamos na tua misericórdia. Aqui é de novo aquela palavrinha que traz a ideia de um amor leal, do amor pactual de Deus, que pode ser traduzido também por graça, e que normalmente no Velho Testamento, na nossa versão, traduz-se por misericórdia. Nós pensamos, nós refletimos na tua misericórdia, como o teu nome, assim o teu louvor se estende aos confins da terra. Tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Então observe que, tal como nos primeiros versos, mais uma vez o adorador esclarece que a razão da sua segurança, da sua alegria e do seu louvor, não é Sião em si mesma, mas é Deus que habita nela. Enquanto adora no templo, conforme lemos nesses versículos, a comunidade, veja que ele fala na primeira pessoa do plural, então é a comunidade de adoradores que, enquanto adora no templo, medita no amor pactual de Deus. Pensamos, meditamos, Senhor, na tua misericórdia, no poder do seu nome, na sua justiça, nos seus juízos. E eles reconhecem que o fato de serem salvos se deve ao amor pactual de Javé, do qual eles veem evidência no livramento que eles receberam do Senhor. Desse modo, os peregrinos israelitas não apenas são confortados pela majestade da presença de Deus, pelo seu poder em Sião, de onde procede a libertação. Diante dos atos redentores de Deus, eles rompem em alegria, louvor e proclamação que se estende até os confins da terra, sendo, portanto, conhecido de todas as nações. Ele diz, o teu louvor se estende até os confins da terra. Lembre que nós estamos no livro 2, que o Palmer Robertson chama de o livro da comunicação, quando Israel não apenas enfrenta inimigos, mas ele comunica aos inimigos, proclama aos inimigos a glória do seu Deus. E então, em quarto e último lugar, nós temos o convite para contemplar a glória de Sião, no verso 12 ao verso 14. Embevecido com a beleza e imponência, o salmista de Sião, o salmista convida os seus ouvintes a visitarem a cidade de Deus. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios. Ele está chamando para uma vistoria. Olhe em cada detalhe da construção. Ele está pensando aqui nos palácios construídos por Davi, por Salomão, que são descritos nos livros de Reis e Crônicas. E é preciso que a gente entenda um pouquinho, porque as torres e as muralhas e as cidadelas, ele está descrevendo as torres, as muralhas e as cidadelas da cidade fortificada de Sião. E as torres, elas eram posicionadas, segundo um certo autor, em intervalos regulares, num sistema de muros que controlavam as portas. As muralhas, às vezes, chegavam a atingir cerca de 12 metros de altura. Elas ligavam as torres com um padrão que ele chamava de padrão dentado, trechos voltados para fora e para dentro, para garantir mais ângulos para os arqueiros que lançavam dardos para derrubar os que estavam ali atacando a cidade. E no interior dessas cidades, geralmente era construída uma cidadela como ponto de refúgio. É a isso que o salmista se refere quando ele diz que Deus é o alto refúgio, caso houvesse uma invasão. E, por ser geralmente construída numa elevação, a torre dessa cidadela também servia como uma ligação num sistema de sinais por fumaça usado na comunicação entre cidades com relação ao ataque, às vezes para pedir ajuda ou para avisar que o exército tal estava ali. Mas a arquitetura, meus irmãos, de uma cidade fortificada, como era o caso de Jerusalém, ela não funcionava apenas como um sistema de defesa. Ela também servia como uma forma monumental de ostentar
o poder físico da nação. Ela mostrava uma certa imponência. Mas a pergunta que devemos sempre fazer é: de onde vinha essa glória? De onde vinha essa beleza? Não era dessa arquitetura toda, ela é apenas um símbolo. Qual é o objetivo da contemplação da cidade? Ele exatamente diz: para que vocês devem percorrer? Ele diz: a fim para narrardes as gerações vindouras. Para que, assim como nós ouvimos dos nossos pais e experimentamos isso, as outras gerações saibam. Mas saibam o quê? Sobre quem é Deus. Veja, que este é Deus. É interessante que ele chama para contemplar a cidade, os seus monumentos, as suas fortalezas, as suas torres, os seus baluartes. E ele diz: olha, contemple para narrar que este, apontando para a cidade, é o nosso Deus. E o que isto quer dizer é que há uma unidade ou uma união mística entre a cidade e Deus. Contemplar a cidade é contemplar a Deus, não porque a cidade seja Deus, mas porque Deus está de tal maneira unido a ela, Ele está habitando nela, que Ele reflete a sua glória. É como a lua quando reflete a luz do sol. Então, passando para a próxima geração, essa verdade não poderia ficar oculta da geração seguinte. Cada geração de crentes, ele está mostrando, tem a responsabilidade de ensinar a seguinte. E ele coloca aqui: Ele é o nosso Deus, e ele diz: Ele será nosso guia até a morte. E essa palavra guia aponta para o trabalho do pastor. É como se ele estivesse dizendo: Ele é o nosso pastor que vai nos conduzir até a morte. Queridos, eu quero concluir. E eu quero concluir lembrando o que os irmãos já sabem. Que ao falar de Sião, todas essas verdades ditas de Sião se aplicam na nova aliança à igreja de Deus. A igreja hoje é Sião. Não é mais aquele lugar. Jerusalém não é cidade santa. Essa é a visão dispensacionalista. A Jerusalém terrena é diferente da Jerusalém lá de cima. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, eu peço que você abra lá, ele faz uma diferença entre a Jerusalém aqui de baixo e a Jerusalém lá de cima. Capítulo 4, melhor dizendo. Ele diz, verso 25, ora, Agar é o Monte Sinai, usando Agar e Sara como alegorias. Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, porque ela não creu em Cristo. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Qual é a Jerusalém lá de cima? A palavra de Deus nos diz, é a igreja do Deus vivo. A palavra de Deus nos diz também em Hebreus capítulo 12, que Jerusalém, ou que a igreja é o Monte Sião. Capítulo 12, 18 em diante, ele diz: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas, ele está falando na figura do Sinai, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Ele está aqui usando a figura da peregrinação de Israel, que num ponto do caminho parou no Sinai. Mas o Sinai não era o seu destino final. Seu destino final era Canaã, era Jerusalém. E ele está dizendo: vocês, da nova aliança, vocês, igreja, vocês não têm chegado ao Sinai. Não, não. Onde vocês têm chegado? Verso 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Ele está falando de realidades espirituais. A Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos. E a universal assembleia. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus o juiz de
todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores, ao que fala o próprio Abel. Vocês já chegaram em Sião. A igreja é Sião. Então, o que isto significa, queridos? Que a glória de Deus, que é revelada em Cristo, ela se torna visível hoje na sua igreja. A igreja é chamada de plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Então, a glória de Cristo, que está à direita de Deus, que é invisível aos olhos dos homens, só pode ser vista na igreja. E isto tem algo que traz implicações para nós. É por isso que a própria igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. Em 1 Timóteo 3, verso 16, 14, melhor dizendo, ele diz: escrevo-te estas coisas, Paulo diz a Timóteo, esperando em ver-te em breve, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E ele alude aqui àquelas construções gregas que tinham colunas altas e imponentes, que geralmente ficavam em lugares elevados, semelhante às fortalezas. E elas tinham duas funções. A primeira delas era destacar a majestade daquela nação, daquele país. Mas servia de fundamento. Ele está dizendo que a igreja é o fundamento e é aquela que ergue exatamente a verdade para ser exposta aos homens. É a igreja que prega a verdade. E isso tudo nos leva a quê, queridos? Ele diz claramente que não é na igreja em si, porque ele fala que o fundamento, o mistério da piedade, no verso 16, é aquele que habita na igreja. Quem é que habita na igreja? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, o Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a grande implicação? E eu termino com isso. Se você de fato ama a Deus, você vai amar a igreja. Se você de fato tem um compromisso com Deus, você terá compromisso com a igreja. Não é possível dizer que ama a Deus, que sirva a Deus, que adora a Deus e ficar longe da igreja, e ter raiva da igreja, e não conseguir contemplar a glória de Cristo na igreja, porque há uma união mística entre Cristo e a igreja. Não é possível você ser um adorador genuíno sem estar reunido na igreja. Eu não estou falando do local, eu estou falando do povo, que é um santuário não feito por mãos. Por isso você precisa ter compromisso com a igreja, você precisa amar a igreja, e você precisa pedir que Deus te dê a capacidade de enxergar a graça de Deus na igreja. E você precisa servir a igreja. Você precisa, se você é um crente, sustentar a igreja, devolvendo a Deus as suas primícias. É muito fácil dizer, eu te louvo, eu te bendigo, mas a gente mostra amor a Deus quando a gente ama o irmão, quando a gente encoraja uns aos outros, quando a gente repreende uns aos outros. Por quê? Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor na sua cidade, que é a igreja. Que o Senhor nos ajude a entender que é impossível servir a Cristo sem servir a sua igreja. É possível servir a igreja sem servir a Cristo. Preste atenção. É possível você servir a igreja sem servir a Cristo. É possível você estar na igreja, ter ministério, mas estar por outras motivações, porque você gosta do pessoal por ele mesmo, você tem um grupo de afinidade, porque você gosta de ser reconhecido e se sentir importante. Então é possível servir a igreja sem servir a Cristo, mas não é possível servir a Cristo sem servir a igreja. Então a minha pergunta para você hoje é, qual é o compromisso que você tem com a igreja, a comunidade local, a igreja de Cristo? Que tipo de serviço
você mostra, e por meio de que tipo de serviço você mostra que você ama ao Senhor Deus? Não é possível contemplar a glória de Deus, me deixar absorver por essa glória e não conseguir vê-la refletida no seu povo. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito, seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.